Olá, queridos, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da autoridade. Falamos na aula passada fundamentamos um pouco, sobre a definição de autoridade. Falamos sobre o pilar principal que nós precisamos ter para exercer uma boa autoridade, Precisamos entender que Deus, Precisamos entender como foi a autoridade de Deus naquela época, a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E as escrituras sagradas que também exercem um poder de grande autoridade no meio evangélico e na sociedade como um todo. Então nós falamos isso sobre fundamentos, Fundamentamos isso na aula passada e falamos alguns pontos, tá? E nós concluímos a primeira aula no tema delegando autoridade, que foi onde a gente falou sobre a questão da delegação do povo do Antigo Testamento, como Moisés fez, de como ele organizou o grupo, pois era muita gente, e falamos alguns pontos do que poderia ter acontecido para, antes de organizar, talvez alguns grupos, levantar líderes, enfim. E vamos falar hoje, na nossa segunda aula, vamos falar do exemplo de delegação de Jesus. Nós sabemos que no Antigo Testamento haviam delegações de formas diferentes, o povo era direcionado ali pelos líderes, os sumos sacerdotes chegavam até Deus. E nós vamos falar nessa aula, sobre o exemplo de delegação que Jesus teve nessa terra, que não podemos descartar jamais a forma como era feito no Antigo Testamento. E para a gente começar, Jesus ele é novamente o nosso grande exemplo. Precisamos sempre colocar isso no nosso coração, na nossa mente e entender que Jesus sempre será nosso grande exemplo, seja em qual for a área, seja em qual for a situação. Seja para a submissão, seja para a liderança, ou seja para a delegação de autoridade. Então vamos ver aqui alguns pontos. Ele, Jesus, chamou pessoas diferentes. Nenhum trabalho eficaz será feito se não houver talentos, personalidades e habilidades diferentes na equipe. Então Jesus ele sempre vai procurar alguém que tenha, certo? Alguém que tenha um trabalho eficaz, vai detectar alguns talentos em algumas pessoas, personalidades fortes, e habilidades diferentes. Se nós estamos num ministério, sempre orientamos que a pessoa que quer descobrir o seu dom, quer descobrir o seu talento, quer descobrir a sua posição no reino, procure se envolver em determinadas áreas, porque dali, quando você se identifica com algo, que você faz aquilo com amor, Jesus ele vai te usar com poder e com autoridade naquela área específica. Então, ele defendeu os seus líderes jovens, vão se atrapalhar muitas das vezes e preciso que tenham confiança que o seu líder não vai matá-los a cada erro, mas será suporte para eles. Então, ele defendeu os seus, líderes jovens vão se atrapalhar muitas vezes e é preciso que tenham confiança que o seu líder não vai matá-los a cada erro, mas será suporte para eles. Explico. Existem pessoas jovens, ou até mesmo com mais idade, mais experiente, que sente um certo receio ou tem algum medo de exercer uma posição porque acha que talvez errando pode ser apedrejado ou pode ser visto com os maus olhares. Vemos na aula passada que o líder ele não exerce a sua função para domínio próprio, para o seu bel prazer. O líder ele precisa entender que nós capacitamos pessoas, preparamos pessoas
para muitas das vezes fazer um serviço ou um trabalho muito melhor do que o que a gente fez no passado. Então, o motivo de algumas pessoas não se entregar a isso é simplesmente por medo, né, de repreensão. Eu digo, já vivi isso, já presenciei pessoas que viveu isso. Então, a liderança por si só, ela precisa proporcionar ao seu liderado, principalmente jovens, né, precisa proporcionar confiança, segurança, saber a hora do repreendimento, saber a hora de chamar atenção, locais, tá bom? Lá em Marcos 9, 14, 16 diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Qual a figura você entende ao ler essa passagem? O povo do Senhor estava próximo aos escribas. E ao chegar Jesus, todos os seus seguidores o avistaram e foram ter com Jesus. Mas Jesus, como uma referência e como exemplo de líder, ele chegou aos escribas e perguntou o que eles, estavam discutindo com eles. Ora, Jesus, como líder daquele povo, ele poderia fazer o quê? Chamar a atenção? Ele poderia repreendê-los? Poderia, mas ele não quis. Porque sabia que o povo estava em ensinamento, estava aprendendo. O que vemos hoje é totalmente diferente. Alguns líderes têm o seu rebanho como se fosse propriedade privada. E muitas das vezes, quando o rebanho procura um auxílio, procura uma ajuda, porque talvez até o determinado líder não tenha dado esse suporte, e o rebanho ele procura outro, ele tem a beleza de colocar o seu rebanho em disciplina, tira cargo, toma uma atitude aí que não condiz com a palavra do Senhor. Então o líder ele precisa entender também que o rebanho ele não te pertence. Ele não pertence a você. Então Jesus, terceiro ponto, Jesus os corrigiu várias vezes. Jesus alinhou a fé e a atitude dos seus discípulos. 4. Jesus os ensinou em particular. Ele deu um ensino direcionado e específico. 5. Jesus os enviou com supervisão. É preciso criar ambientes nos quais os líderes enfrentarão realidades reduzidas daquilo que farão quando estiverem na plenitude de suas funções. Jesus os amou e orou por eles. Figura excepcional de um líder. Jesus está nos ensinando aqui. Vejamos agora alguns abusos, de autoridade. 1 Pedro 5, do 1 ao 3. Capítulo 5, do 1 ao 3. Rogo, pois, aos presbíteros, a gente já até leu esse texto, presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos de rebanho. 1 Pedro 5, do 1 ao 3. Observe que até mesmo a autoridade da pessoa que Deus coloca no ministério deve ser recebida e não imposta.
O líder precisa aprender a exercer sua influência de autoridade seguindo o exemplo próprio do nosso Senhor Jesus. Então o líder ele precisa seguir o exemplo do nosso Cristo, da nossa referência maior, que é o Senhor. Como falei, temos pessoas como referência, temos pessoas que confiamos, né? Temos pastores que nos lideram muito bem, perfeitamente bem, debaixo da graça do Senhor, mas precisamos entender que Cristo ele é o nosso maior exemplo de tudo e o principal em tudo. Até porque nossos pastores sempre deixam isso muito bem claro, né? Um dia que o pastor Marcelo até fala, né, que no dia que ele não estiver mais lá na igreja, a igreja não pode parar por aí. Por quê? Nosso pastor nos passa que nós precisamos ter uma referência principal, que é Jesus. Jesus é a nossa referência. Jesus é o nosso líder. Jesus é o nosso guia. Jesus é nossa pessoa importante para seguir. Exemplo de liderança e submissão. Para que Jesus conseguisse sua submissão a ele não pegou você pelo braço, colocou o pé em seu pescoço e gritou de cima para baixo: submeta-se. Ele não fez isso com você. Ele fez? Jesus ele não puxou pelas tuas mãos, ele não puxou pelo teu pescoço, você tem que me aceitar. Você precisa me aceitar. Não. Nós precisamos entender que o sacrifício de Jesus ele foi um sacrifício onde nós, como pessoa, temos que chegar até ele por gratidão. Gratidão, confiança, submissão e reconhecimento. E não por medo. Assim somos nós líderes que lideramos algo. As pessoas elas precisam se sentir à vontade. Elas precisam se achegar a Deus e não serem repreendidas antes de chegar a Deus. Tá bom? Esses são alguns abusos. O líder ele tem interesse, identificação, igualdade. O liderado ele precisa ter confiança, segurança, submissão e obediência. Resultado de tudo isso define-se em poder. Supervalorizar a sua autoridade não leva a lugar algum que seja proveitoso. Entenda. Supervalorizar sua autoridade não leva a lugar nenhum. Ou seja, proveitoso. A chave para a submissão é a igualdade. É impossível haver submissão sem segurança. Se você não passa segurança para os seus liderados, como é que ele vai ser submisso àquilo que você quer direcionar a ele? Né? O líder precisa respeitar, salientar e a importância dos liderados. Nós sempre precisamos alguém que estamos liderando, nós precisamos colocar ele para cima. Não vamos concordar com erros, mas precisamos ensiná-los a estar, muitas das vezes, até mais alto do que nós. Precisamos preparar o caminho para que eles possam se achegar a Cristo, se achegar a Deus. Amém? A pessoa em autoridade precisa aprender a identificar-se com os liderados, pois os assim é que se conquista o respeito autêntico e a fidelidade duradoura. Vou repetir. A pessoa em autoridade precisa aprender a identificar-se com os liderados, pois só assim é que se conquista o respeito autêntico e a fidelidade duradoura. Nós temos aqui uma mesa e temos um prato de comida. E eu estou com muita fome. Porém, o meu liderado, os meus liderados, também estão com fome. Por muitas das vezes, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Por muitas das vezes,
eu preciso abrir mão do meu para que eles possam se alimentar. Isso que nos faz se identificar como alguém que compreende princípios de autoridade, princípios de fé. Isso mesmo. Tem um filme muito bom, que eu estou doido para assistir ele, que é de um cachorro, não lembro o nome, mas assim que eu ver, eu coloco no grupo. E eles têm, né, existem 2 líderes de cachorros. Um, ele é mais compreensivo, o outro ele é mais agressivo. Então o rebanho ali, quando eles encontram comida, eles vão para o seu líder e dá para o seu líder, e o seu líder come sozinho. Né? E quando existe lá, tem uma cena lá que eles acham comida, todos eles estavam com fome. Ele acha comida e vai até o seu líder e dá. Quando o seu líder está comendo, os cachorros chegam para comer também e ele late para não dar, e os cachorros ficam tristes. O outro entende e ele vai, e isso era acho que foi gravado na Antártica, ali no Polo Norte, por ali onde tem gelo, né? Aí o outro foi, viu aquela cena, deu uma volta, quebrou um pedaço do gelo e pegou o peixe e deu para os outros. Essa é uma figura de liderança. Tá bom? A palavra de Deus reprova o tipo errado de liderança e de influência ministerial. Então vamos lá. Porque sendo vós, 2 Coríntios 11, 19, do 20 ao 23. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerai os insensatos, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteia no rosto. São ministros de Cristo? A pergunta, tá? Eu ainda mais. E aqui 3 pontinhos. Se você estudar o contexto no qual Paulo está fazendo essa declaração, perceberá que ele está reprovando a atitude e o comportamento de alguns líderes da igreja de Corinto. Né? Você vai ver isso lá, a gente acabou de ler, lemos alguns versículos só aqui. E o primeiro ponto é escravizar. Escravizar é o domínio ou controle exagerado que alguns líderes eclesiásticos, e não só eles, tentam, né, exercer sobre os que dependem de sua influência. Devorar é quando os líderes, sem qualquer pudor, procuram os recursos dos seus liderados, especialmente na área financeira. Deter é quando, por qualquer razão, o líder obstrui o crescimento espiritual verdadeiro da própria igreja que ele lidera. Geralmente, isso acontece pela simples falta de visão ministerial ou doutrinária do próprio ministro. Isso mesmo. Então, o que a palavra de Deus reprova, né, de lideranças de influências ministeriais? É escravizar, devorar e deter. Tá? Na prova, eu posso colocar essa questão e posso pedir para você comentar, né, sobre cada um desses tópicos. Acabar com as suas palavras, você escrever. Mas escravizar o domínio ou controle exagerado. Né? Você já presenciou alguma situação? Né? Você já esteve em alguma igreja e você viu essa palavra? Você sentiu que aquele povo estava sendo escravizado? Ou você já ouviu em algum determinado ministério essa questão de
devorar, né? Essa palavra devorar, para você que entendeu, né? Devorar, né? Sem qualquer pudor, satisfazer os seus interesses pessoais, sugando os recursos dos liderados e especialmente na área financeira, né? A gente sabe que tem muito disso, né, irmãos? Mas ou então deter, é quando qualquer razão o líder obstrui o crescimento espiritual verdadeiro. Quer dizer, existe uma pessoa que chega para mim e me dá uma ideia, me dá algo, né? E eu simplesmente descarto aquilo, não procuro trabalhar, não procuro amadurecer, né? Porque talvez aquilo ali é uma bênção para o ministério. E quando eu não escuto, quando eu não dou ouvido, quando eu não procuro sentar com ela e ver a ideia dela, eu estou detendo aquilo que pode fazer bem para o reino. Tá bom? Vamos falar sobre a bênção da repreensão. E aqui a gente encerra a nossa segunda aula. Vamos ler Hebreu 12, capítulo 12, versículo 8, que diz assim: Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Nem todos os conceitos que aprendemos são corretos, certo? Por essa razão, precisamos estudar a palavra de Deus constantemente a fim de estarmos prontos para receber e receber a repreensão do Senhor por intermédio da sua palavra. Tá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, na operação quadrupla da palavra de Deus, nós temos o ensino, a repreensão, a correção e a educação. Né? Os sábios conhecem o valor da repreensão e por isso a amam. Provérbios 9, 8. Guarde isso. Então nós temos na operação quadrupla da palavra de Deus, nós temos o ensino, repreensão, correção e educação. Tá bom? Glória a Deus. O Senhor nos repreende porque nos ama. Muitos já ouviu essa palavra, né? Provérbios 3, do 11 ao 12, diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho. A quem quer bem. Provérbios 3, versículo 11 e 12. Então, se a gente é corrigido, é porque o Senhor quer que nós cresçamos. Se a gente é repreendido pelo Senhor, é porque o Senhor quer que a gente não permaneça naquele erro. Amém? Não devemos ser resistentes à repreensão. Tem uma referenciazinha bíblica aqui, Salmo 32, 9, você pode estar anotando. A repreensão abençoa, né? Dá sabedoria e entendimento. Provérbios 15, 31. Faz o sábio ser cada vez mais uma pessoa melhor. Provérbios 17, 10. É valiosa como o ouro puro. Né? Provérbios 25, 12. É melhor do que o amor encoberto. Né? É melhor do que o amor encoberto. Provérbios 27, 5, 6. Então anote isso. Tá? A bênção da repreensão. Amém, irmãos? O sábio conhece o valor da repreensão, por isso ama. O Senhor nos repreende porque nos ama. Não devemos ser resistentes à repreensão.
Às vezes existem coisas que fazemos quando somos repreendidos, e muitas das vezes somos repreendidos por alguém, né, que tem uma certa autoridade inferior à nossa, né, vamos dizer assim, porque já ouvi muito essa palavra. E às vezes a gente não quer receber porque a gente, né, esse rapaz aí que chegou agora na igreja está me dando uma lição de moral. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Então nós não devemos ser resistentes à repreensão, tá bom? Salmo 32, versículo 9. Sabe por quê? Porque a repreensão ela abençoa, dá sabedoria e entendimento. Provérbios 15, 31 ao 32. Né? Faz o sábio ser cada vez mais uma pessoa melhor. É valiosa como um ouro, né? E é melhor do que o amor encoberto. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe, certo? Soltei aqui 2 pérolas que vai ser questão de prova, tá bom? E eu espero que você aprenda, que você agregue algo no seu chamado, na sua vida espiritual com a aula de hoje. Não só com a aula de hoje, mas com uma aula anterior, como todas as aulas que ministramos aqui na escola. Tudo é ouro, tudo é pedra preciosas, né? Tudo vai contribuir para o nosso crescimento espiritual, tudo vai contribuir na nossa vida ministerial. Dependemos um dos outros, eu sempre gosto de dizer isso. Dependemos um dos outros, crescemos um com o outro, né? E aprendemos um com o outro. Jesus é o nosso referencial de tudo isso, né? E Ele coloca pessoas, né, na nossa vida para que nós possamos aprender e possamos exercer bem o nosso ministério, o nosso chamado. Então que Deus abençoe, fique na paz e até a próxima aula, se Deus quiser.